Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, caminho do Ashkenazi. E hoje nós iremos falar qual é o papel da roupa na religião, amigo. Um tema inusitado para a gente falar um pouco sobre esse preto e branco, chapéus de pele, boininhas, lenços na cabeça que rolam. Então tem tema que não acaba mais para a gente entender qual é o papel da roupa na religião e na vida, porque eu acho que a gente vai acabar fazendo um link muito importante com a vida e o que a roupa significa na vida também. Sempre com agradecimentos, Rabilani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios. Eu sou o Renato e hoje nós vamos falar sobre a roupa, que já demonstra muita coisa sobre povos, pessoas, quem você é. Muitas vezes a roupa diz quem a pessoa é, só você olhar e falar, olha, aquele cara ali é mormon, aquele cara ali é... assim vai. Então, assim, acho que o tema vai ser muito rico. Rabilani 4.0 para a roupa na religião. Pode começar, esse aqui vai ser incrível, vai ser um programa muito legal. Bora, vamos para cima. Bom, vamos pegar o vínculo, né? A gente precisa sempre conectar com a nossa Sagrada Torá. Então, a roupa, originalmente, ela surge com o pecado. Isso é uma coisa curiosa, a gente esquece desse detalhe. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva eles estavam nus no paraíso. E, de repente, quando eles comeram do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, e aí então eles ganharam discernimento, aí ele viu que ele estava nu e aí ele procurou se cobrir. Então, quer dizer, a roupa, interessante, né? Quando a gente pega, cobrir, né? Vestimenta, você se encobrir, que é o papel da roupa, ela surge, na verdade, com uma falha. Surge quando o homem, quando o ser humano, ele ingeriu o mal para dentro de si. A gente entende que o fruto proibido, antigamente existia o bem e o mal, só que o bem estava distinto do mal, eram duas entidades separadas. Quando o ser humano ele acabou ingerindo, através da Eva e Adão, que eles comeram o fruto proibido, e lá eles introduziram o mal para dentro de si. E aí fica difícil para ele, a partir desse momento, ficou difícil para ele saber quem é que está falando, se é o bem ou o mal. E ali consta na Bíblia que, assim, imediatamente que eles comeram, eles viram que eles estavam nus, que não era nenhum issue até então, não era nenhum problema até então. Mas, a partir daí, está escrito que eles pegaram plantas de figo e fizeram roupas para eles. Então, a roupa aparece lá. E ali, a partir de então, a gente começa a se encobrir para poder, por recato, começa a se encobrir para não revelar nudez, etc. Eu não quero olhar o lance do pecado, que não é esse o approach que a gente está falando aqui sobre a roupa. A roupa veio para distinguir entre o homem e os animais. O animal não usa roupa. Nenhum animal, por mais, etc., não vai pegar roupa, não vai tecer, não vai colocar, não vai. O homem coloca roupa no animal, mas a verdade é que roupagem, a roupa, é algo completamente ligado ao ser humano. Né? O ser humano que, a partir de então, começou a vestir roupa. Né? E a gente tem que ver qual que é o propósito da roupa. Você falou na introdução, e isso é verdade, que a roupa fala. A roupa, ela instiga a pessoa e até a roupa, se é que a gente pode dizer assim, engana a pessoa. Também. Isso são coisas muito importantes quando a gente fala sobre roupa, é muito importante falar isto. Ou seja, a pessoa aparece de terno e gravata, então você vai dar muito mais credibilidade para ela do que se ela aparece com uma camiseta, um jeans rasgado. E se for para você contratar ele num emprego onde você quer que alguém represente a tua entidade, pode ser que os mesmos tenham o mesmo resumo, tenham o mesmo grau e nível até diferente, e você vai dar tendência, isso vai ser, quer dizer, a roupa acaba te instigando.
a você. Por quê? Porque a roupa ela representa, ela fala, ela instiga. Quando você vê uma pessoa com uma roupa, você até identifica qual que é a tarefa dela, qual que é a missão dela. As pessoas se orgulham através da roupa. Então, a roupa é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a roupa ela pode ser alguém que ela faz em hebraico, chamar, é engraçado essas palavras em hebraico caem muito bem, por isso é importante a gente dizer isso, quando a gente fala no alfabeto em hebraico. A palavra roupa em hebraico é chamada de beged. Beged, tá? Um pouquinho de vocabulário hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Sim. Sem o Aleph, a segunda, a terceira e a quarta é Beged. Beit Gimel Dalet. Interessante. Olha que interessante. A roupa caiu o Aleph. Quando cai o lado espiritual, o lado espiritual de Adão e Eva, que eles não seguiram a palavra de Deus, então eles perderam o Aleph. O que veio depois? Beged, Beit Gimel Dalet. Essas letras, Renato, em hebraico, Beit Gimel Dalet, que é roupa, você pode ler ela também de uma maneira diferente, que ela Boged. Boged, em hebraico, significa uma pessoa que ele vai contra, é uma pessoa que olha só que interessante, Boged é aquela pessoa, vai falar Bigidá em hebraico, essa palavra, não sou do contra, um cara que ele justo essa palavra para você, porque Boged é quando você foi contra o Criador, quando você faz uma coisa contra, sabe, não é vingança, tem uma palavra que você realmente não acata aquilo que foi feito, então você é do contra. Begidá é ir contra uma orientação. Imagina, a roupa nasce quando eles foram contra a orientação do homem. Agora, por que essa palavra é importante? Essa palavra Boged, que é você ir do contra, muitas vezes a vestimenta te instiga a você e engana o outro. Sim. Ele faz, isso é chamado Boged, Begidá, sabe? Ele está enganando você. Veja, quando a gente olha mais para frente na Bíblia, desculpa que eu estou jogando, mas depois a gente vai falar bastante sobre isso, porque isso aqui é tão bonito. Eu já tenho uma coisa para falar, vou esperar, porque precisa acabar o conceito. Mas é tão bonito. A gente vê, por exemplo, mais para frente, também, de novo, na nossa Sagrada Torá, em Gênesis ainda, a gente vê o lance da roupa que engana. Isso que a gente está falando de engano. As pessoas vestem de uma maneira externamente X, na verdade ela não corresponde muitas vezes com aquilo que ele é. Então, isso é chamado uma pessoa que ela bogueta, ela está sendo maliciosa, enganando. Ela acaba enganando as pessoas. Então, a roupa ela pode ser traiçoeira, dignidade, ser traiçoeiro. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque a roupa ela tem essa propriedade. Você só vai vestir de branco, o chalé que vai colocar aquilo, como chama esse sei lá, como chama aquele lá do médico. Então, você vai aparecer, qualquer um que vai te ver vai pensar que você é um doutor, sabe? Porque você está com simplesmente a roupa que você veste, entendeu? Ou um soldado que ele vai vestir aquela roupa do exército, farda do exército, então você já identifica aquela pessoa, não é? Então a roupa externamente, ela pode ser algo muito falho, porque pode ser uma coisa que você está enganando a pessoa. Então o judaísmo nos ensina que é de extrema importância a gente olhar o interior e não a roupa. Entendeu? Porque a roupa muitas vezes é traiçoeira. A roupa é traiçoeira. Por exemplo, aquela cena, desculpa que eu já estou entrando na história, mas vamos lá, vamos abordar. A cena com Rebeca, quando Isaac, o segundo patriarca, ele quer abençoar o seu filho, o primogênito, Esaú, o Esaú, ele manda ele caçar para trazer o prato que ele queria comer, e a mãe escuta isso. E ela não quer de jeito nenhum que Esaú vai pegar a benção do pai, de Isaac. O que ela faz? Ela pega roupas do Esaú e coloca em Jacó. O Esaú, ele era ferrudo, e o Jacó, ele era liso. Então, para enganar o pai, enganar o lado traiçoeiro, coloca a roupa
né? Então, a própria Rebeca, a gente não para para pensar Não, nisso, mas interessante. aqui tá lá, tá certo? E coloca a roupa e o pai fala, será que é você mesmo? Mexe, puxa, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú, porque ele mexeu na roupa dele. Quer dizer, ela usou a roupa para enganar o marido, para abençoar o Jacó no lugar do Isaac. Então, o Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, no lugar de Esaú. Quer dizer, você vê mais um lugar onde a Torá descreve não. Porém, estamos pegando a roupa de uma maneira negativa, ao mesmo tempo, a Torá dedica muito, só passando passagens sobre roupa, a Torá dedica muito que o sumo sacerdote tinha que ter roupas, essas roupas que iam glorificar, iam designar. Com isso, com aquilo, pedra. Tinha que ser feita no mínimos detalhes. 8 roupas tinham o sumo sacerdote, 4 roupas tinham o sacerdote comum, e várias regras de como que deveriam ser feitas essas roupas. Quer dizer, as roupas também são chamadas de glória, e da lechabodul tifaret, que ela dá o que respeito e glória. Então, a roupa ela realmente representa um status da pessoa agora do outro lado. Então, a verdade é que nas nossas vidas também, para pensar um pouco, você não vai para um casamento da mesma maneira que você vai para a academia. Você não vai. Então, o que você faz? Estou mudando. Qual a importância da roupa? Importa que eu vou. Eu falei, não, calma aí. Eu estou indo para um evento agora, não condiz, até aqueles convites. Você fala, por favor, venha. Spotify. Tá cheio da social. Por que eles estão pedindo isso? Porque a roupa cria um impacto em você mesmo. Quando você vai para um casamento com roupas dignas, você não vai relaxado, você não vai, então você vai tudo cuidado, perfume, tomou banho, se arrumou, tá? Você vai diferente, a tua conduta muda de acordo com a vestimenta, literalmente. Quer dizer, olha o impacto que tem uma roupa que é uma coisa externa, que na verdade não é você, mas não importa, ela gera um impacto muito grande na pessoa. Quando você está de paletó e gravata, etc., sapato social, você não vai se atrever para jogar um futebol society, não vai. Você não vai, não tem nada a ver. Não combina. Não combina. Aí você vai falar, desculpa, não, hoje eu não vou. Por que você não vai? E se você entrar na quadra com o teto, não vai falar que você ficou louco. Louco, me enxuga e ligado. É igual o outro nadar de paletó. Você está louco? Não faz sentido nenhum. Né? E o curioso é que depois do Gênesis, então, todo ser humano, a partir de então, todo mundo se veste em qualquer sociedade, vamos dizer assim, não importa quanto e como cada uma tem, até mesmo os indígenas, eles têm também peças de roupa. Então, quer dizer, a roupa veio para ficar e veio para determinar. E tem o cocar do chefe lá do negócio, sabe? E tem essas coisas que são importantes. Simbólicas. Então, a roupa tem, estou mostrando os dois lados da roupa. Né? Você tem um lado que ela realmente traz glória, glorifica, etc. Traz um status, traz responsabilidade para a pessoa que ela usa, determina o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Sim. Você se adapta, entendeu, ao evento que você está indo com a roupa te expressa naquele evento. Isso aqui é de extrema importância por um lado, né? Se diz, mas por outro lado, você pode usar ela totalmente para o lado negativo. E a grande verdade é que a gente tem que se adaptar a olhar uma pessoa ou julgar uma pessoa nunca pela roupa, e sim por quem ela é, pelo interior dela. A Torá também fala isso, né? De uma certa forma, ela fala que você tem que tomar cuidado no julgamento para olhar para o lado de dentro da pessoa e não para julgar o exterior. Exterior, roupa e outras coisas mais. Porque quando você status, status de dinheiro, o cara é rico, o cara é poderoso. Sim, tem um filme, um documentário. Recentemente eu procurei, eu vi que está no YouTube. Ele chama Journey of Jerusalem. Quer dizer, sabe, visitando Jerusalém, né? Quem faz esse vídeo é um jovem. Esse vídeo é dividido a 1h22, não vale a pena ver. Porque eu vi um vídeo moderno, só que tem uns 20 anos para cá. O cara que apresenta um jovem comum, quer dizer, com camisa normal, andando, roupas normais.
E o rabino que entra para poder trazer a parte histórica do assunto é um rabino chamado Berel Wein. Esse rabino Berel Wein é um grande historiador. O cara que mora em Israel é um grande historiador. Ele fala inglês, obviamente. E é muito bonito, é dividido em três partes esse vídeo. Por que eu conto essa parte interessante do vídeo? É o seguinte: numa determinada parte que ele fala sobre Jerusalém Velha, depois ele fala sobre Jerusalém Nova, então ele vai nos bairros, e ele vai também para o bairro, um dos bairros de Jerusalém, conhecido, um bairro extremamente radical, que é o bairro de Mea Shearim, muito conhecido lá, aqueles religiosos que atacam pedra, que não sei o que, e tal, lá. Então, o jovem, ele vai para aquele local, e ele mostra as placas lá, que tem várias placas, quando você vai chegar lá, ó, toma cuidado, aqui é um bairro que a gente se veste de acordo, não entra, já sabe, tenha recato, porque a gente zela muito o recato, quer dizer, tem avisos lá, etc. Né? Então, uma das coisas que ele fala, duas coisas que ele falou que ele ia falar. Ele diz assim, porque o cara pergunta, por que vocês colocam tudo isso aqui, por que vocês são agressivos? Ele falou, escuta, se você vai entrar num templo chinês, lá está escrito que você tem que tirar o sapato, antes japonês, lá, tem que tirar o sapato antes. Você vai entrar de sapato? É uma ofensa. Está escrito lá assim que é aqui que a gente quer. Então, se a gente zela por um recato aqui, né, para falar que é rua, então, se a gente zela, estamos avisando, a gente não gosta, a gente não determina, a gente proíbe, entendeu? Uma conduta onde pessoas estão se vestindo não de acordo com a nossa crença, porque por N razões. Então eles escrevem assim, então eles falam, isso aqui é uma, tá bom, vamos dizer que não. Não importa, isso aqui é uma coisa discutível, a gente não está discutindo isso agora. Mas durante o documentário, ele vai visitar uma família e ele vê um varal, tem calça preta de todos os tamanhos, maior, pequeno, general, até o menorzinho. E depois a camisa branca, só preto e branco. Você falou preto e branco. Aí ele falou, por que vocês usam aqui todo mundo a mesma roupa? É preto e branco, é preto e branco. Então o cara respondeu isso, eu achei muito legal nesse documentário. Ele falou o seguinte, aqui todos nós, desde o mais velho até o menor, usa as mesmas peças e as mesmas cores. É o preto, é o branco, etc. Por quê? Porque a gente educa cada um da nossa comunidade a não observar a vestimenta e olhar quem está dentro. A vestimenta é tudo igual. Então, quer dizer, a roupa não significa quem é a pessoa. No mundo, fora, significa muito. A gente se impressiona com a roupa. A roupa diz que a pessoa é, a gente sabe que, e na verdade não condiz com quem é a pessoa, porque a roupa não é o lado interior, é o lado exterior, é o lado externo, entendeu? É simplesmente algo que está ali cobrindo, não significa realmente quem você é. Então a gente educa nossas crianças, quando a gente se veste todo mundo igual, de procurar cada um por dentro. Meus filhos são todos, a roupa está igual, preciso saber quem é ele por dentro. Sabe, eu achei interessante isso. Muito interessante mesmo. Não, esse negócio, inclusive o uniforme de escola também tem mais ou menos o mesmo propósito, que todo mundo é igual e não tem esse negócio de um vir com mais e menos. Mas eu quero pegar lá no comecinho do que você estava falando, porque ali você falou uma coisa que é importante. Você falou que quando eles não tinham mal, o mal existia, mas o mal não estava dentro deles, que eles foram adquirir o mal porque acabaram comendo fruto proibido, e aí o mal entrou dentro deles. Se você for pensar de uma maneira lógica, não estou nem aqui, estou falando de lógica mesmo. Se a gente não tivesse nenhuma maldade no nosso pensamento, nenhuma, zero maldade, não precisa de nada, não precisa de roupa. Porque você não está julgando assim, ela está pelada, ou ele está pelado, olha, tem, não tem, não, realmente não precisaria. É mais ou menos a mesma coisa que uma criança pequenininha vendo alguém pelado. Não mexe absolutamente. Zero, não muda nada. Não instiga nela nenhum desejo, nenhuma vontade. Nada, zero. A pureza. Exato. Então, quer dizer, eu acho que quando nasce, e aqui vem um ponto importante, que eu acho isso aqui muito interessante falar, que a roupa realmente ela vem para esconder, além de mostrar a parte de fora, né? O que a roupa faz para fora, mas o que a roupa faz para dentro é esconder o seu íntimo. Isso. Porque ele virou íntimo agora. Sim. Né? Com maldade, Sim. o teu corpo é um íntimo teu. Sim, sim. Tanto que hoje em dia até agora tem o chavão, né? Meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque realmente é teu íntimo. Teu corpo é teu íntimo. Então se você quiser achar que você pode andar pelado na rua, eu não acho que pode, mas não, acho que pode,
E meu corpo, minhas regras, acabou, o cara faz o que ele quiser. Sim. Porque o corpo é o íntimo da pessoa. Isso para mim é fato. Sim. Então, a roupa, nesse primeiro conceito que você está trazendo lá, que nasceu como pecado, Sim. não é pecado, é isso que é com a interiorização do mal. Isso. E você começa a ter esse olhar Isso. capicioso. Isso. Esse olhar que tem outra intenção a não ser ver um outro ser humano na tua frente. Isso. Muito legal. Isso é Muito legal. interessantíssimo. Muito legal. E no judaísmo, Muito por exemplo, legal. ortodoxo, o que acontece é o seguinte: a mulher, quando ela se veste com recato, ela está simplesmente guardando a beleza dela para o marido, ou vice-versa. Eu acho o recato judaico até um recato tranquilo. Quando você vê pessoas, e eu não estou aqui julgando nada, de verdade eu não estou. Mas quando você vê uma pessoa vestir de preto inteiro e só ficar com o olho de fora, isso aqui é pouco. Sim, too much. Ela está fazendo a mesma coisa. Ok. Na verdade, ela está guardando a beleza dela para o marido. Sim, sim. Mas, entendeu? Tipo, para mim, me parece um pouco agressivo. Sim. Mas tem gente que não acha agressivo, tá tudo É lindo questão de também, cultura. maravilhoso. É questão de cultura. Com Exato. certeza, para aqueles que vivem naqueles países que foram educados assim, é o normal de lá. Isso. Então, se é o normal de lá, tudo bem. Então, não modernizou nada. Eu entendo isso, entendeu? Mas, em nenhum momento, o recato, eu quero deixar isso bem claro, o recato não vem fazer da mulher ser uma pessoa feia. Ela pode ter recato e maravilhosa. No judaísmo, Isso- certamente não. Então, isso é importante dizer. Que simplesmente ela está guardando o que acontece. Já que existe a malícia e está dentro do homem a partir da falha, cada vez mais que você deixa de se vestir, pelo mais você instiga qualquer pessoa que você quer. Né? O que você quer que eu vou? Como é que você quer que eu não vou te olhar se você não está usando quase nada? Então você vai instigar desejo para muita gente. Isso que eu estou falando, a questão do pudor, a questão da roupa E é que a gente está fato. falando. Pô, E é fato. Eu quero falar. claro que é fato, isso é fato, entendeu? Você não vai provocar, você não está provocando. Mesmo o homem. Não é Sim, só a mulher. sim, O homem, sim. se o homem faz Não uma faz roupa toda diferença. provocativa, a Sim. mulher também vai olhar para ele. Vai falar, uau, o que é isso? Claro. Lógico que vai. Claro, Óbvio que vai. Claro, é normal. E aí, a gente tem que entender que a roupa tem todo esse fator. Carrega essas simbologias importantes, né? A simbologia de mostrar tudo ou não mostrar nada, de recato ou não recato, de guardar o seu íntimo ou não guardar o seu íntimo. Tudo isso faz o papel da roupa. E tem que saber. O que é mais bacana para mim é quando você vê esse lado mais espiritual, quando você vê que a origem da palavra roupa é a origem de que pode, sabe, você pode enganar, você pode. Isso acho que é o mais importante. Aí pode mesmo, né? Não tinha os meninos assaltando Higienópolis com roupa de rabino? Sim. Não, por quê? Porque o cara realmente chega lá, o porteiro, coitado, olha lá, acha que é um rabino, abre a porta e deixa o cara entrar. Então, isso é melhor que isso, não tem como explicar melhor que isso. Quer dizer, realmente tem aí um ponto importante. E às vezes você está sentado num cara lá no lugar que é um gênio, e o outro cara que é pessoa simples, o simples está de terno, o gênio está largado, e você acha que o simples é o A e o gênio não é ninguém. Acontece. Então, acontece. esse papel que a gente está falando justo da roupa, nesse sentido, da mesma maneira que eu usei o exemplo do paletó, da pessoa que estava com o jeans rasgado, etc., uma pessoa que ela está preparada para certas coisas e para outras não, a gente consegue entender agora um pouco porque que dentro do judaísmo a gente zela bastante da pessoa ela se vestir de uma, por exemplo, aí você já vai entender um pouquinho do lance das cores escuras. Tá sempre de preto, sempre cores escuras, etc. A cor escura, ela representa humildade. Né? Você vai ver a cor preta, normalmente a ausência de luz, a gente representa uma certa humildade. Então, uma cor mais clara são cores mais extravagantes, mais visíveis, mais à mostra. Sim. Quando a pessoa ela anda de acordo, vai com quando ele tem esse costume de usar, isso preserva ele de não fazer muitas coisas. A própria embalagem que você usa já te segura. Te segura de você não fazer muitas coisas. Igual você não vai jogar bola. Agora, imagine em termos religiosos. Não condiz uma pessoa que está usando um chapéu, uma kippah, ou um tzitzit para fora, de ficar num ambiente não promíscuo, num ambiente não é bonito, sabe? Alguma coisa te fala, não, eu represento alguma coisa, sabe? A minha roupa me lembra isso. A roupa tem esse propósito também de lembrar a pessoa, olha o teu nível, olha você. Então,
Eu lembro, sei lá, assim era pelo menos no passado. Quando a gente veio trabalhar, tem um conselho do diretor. Usa gravata, Hoje, usa paletó. Não sei, hoje a gente vê que não. Mas ficou. Então usa gravata, usa não sei o que, isso. Não. Então, sabe por quê? Porque isso representa alguma coisa. Isso representa alguma você coisa. sabe, quando a gente falou de falar desse assunto, na minha cabeça veio muito o que está acontecendo hoje em dia, né? Hoje no mundo moderno, essa discussão da roupa é muito grande. As roupas, as pessoas hoje querem se sentir confortáveis e à vontade. As camisetas, principalmente para os homens, camiseta preta hoje está lotado de empresários que estão vestindo camiseta preta. Aliás, eu acho que eu já te contei isso uma vez eu estava saindo para trabalhar, meu pai ainda era vivo. Eu estava saindo de camiseta e mochila nas costas, jeans e tênis. Aí meu pai falou assim, meu, olha isso, cara, isso é um empresário hoje em dia. Quer dizer, olhou, Porque como é possível? pra ele é tipo inconcebível, Não né? sabia. Era inconcebível. Meu pai não dava de terno e gravata, não dava de camisa e calça alinhadíssimo, tudo bonitinho. E sapato e tudo. Então, cara, eu olhar aquilo pra ele era tipo, meu, surreal você olhar um cara de camiseta, jeans e tênis indo trabalhar com mochila nas costas e falar que esse cara é empresário. Meu pai ia para 25 de março, 7 da manhã, abria de paletó e gravata. 7 da manhã. Quem hoje abre às 7 da manhã a loja? Esse código da roupa, hoje em dia, eu acho que ele transforma também um pouco a falta de, entre aspas, respeito. Eu acho que joga também a questão do respeito um pouco fora. Porque antigamente, se você tem uma postura, como você falou, é verdade, certas roupas, eu odeio camisa, tá? Então, eu estou falando isso até contra mim mesmo, eu não gosto de camisa. Mas eu nunca gostei também de camisa, porque me incomoda. Mas é porque eu morro de calor, essa é a grande verdade. Então, a camisa para mim me sufoca. Mas eu acho que esse código da roupa, que foi se desfazendo no caminho dos últimos 15, 20 anos, foi mais ou menos por aí que as coisas vieram mudando muito. Eu acho que ela tira um pouco sim, e deixa todo mundo mais relaxado. Tira um pouco da conduta de respeito, né? Acho que o cara senta na tua frente, um rabino sentado, camisa, gravata, kippá, barba grande, o cara dá uma segurada, né? O cara não é tão fácil ele, né? Lógico, te conhece, teu amigo, acho que já muda, mas eu digo, para quem não conhece, chega e vê uma pessoa vestida assim, ele, mesmo hoje, né, ele dá uma segurada. E no mundo moderno, eu acho que esse código da roupa que saiu, eu acho que traz essa coisa mais vulgar, essa coisa mais solta, essa liberdade, essa coisa meio largado. Traz, eu acho que traz. E é uma verdade. Você antigamente ia para um gerente de banco, sabe? As roupas, elas representam, elas têm como você falou, uma representatividade, e mesmo no judaísmo, a gente viu, como a gente falou antes, cada um tinha as suas roupas, tinha as roupas que determinam como que a pessoa ela tem que andar, ela tem que ir, etc. Mesmo, por exemplo, a gente diz no judaísmo, quando você vai se deparar para rezar, por exemplo, então, lembra que você era como se você estivesse indo visitar um rei, estava falando agora com o rei dos reis. Então, veja, eu não estou falando que não pode, de novo, eu vou te permitir tudo. Você está de sandália, você vai estar de shorts, você vai estar, pelo menos está rezando, você está falando com Deus. Sim, mas existe essa norma dentro do judaísmo, procura se vestir de uma maneira adequada. Se tivesse a oportunidade, você vai para Brasília, você vai ver o presidente, vai para outro lugar, ver qualquer presidente, então você vai se vestir de acordo, você não vai de novo, porque está respeitando o momento ou a festividade, enfim, o que eles querem passar com tudo aquilo, né? Então, isso é assim que funciona, quer dizer, esse sistema da roupa, que quando a gente fala, veja só, tem mais uma coisa muito interessante. Judaísmo, obviamente, estamos falando leis dentro do judaísmo. A lei dentro do judaísmo diz o seguinte, não use, estou falando leis de conselhos, nossos sábios, escritos lá para trás, conselhos de como a pessoa tem que se vestir, até isso tem. Mas tem detalhes. Por exemplo, detalhes como esse. Não use uma roupa muito cara, muito, você vai gastar, e não use uma roupa rasgada. Isso é uma roupa intermédia. Por quê? Para você não se orgulhar, porque às vezes a pessoa se produz de uma certa maneira
que de repente ela está num ego gigantesco, porque ela se acha que ela está usando o maior. E de repente ela saiu do propósito dela e ela está se orgulhando por conta da imponência. Sim, Tá? sim. O cara tá vestido de terno e gravata, mas a camisa custou $3.000 e o terno custou 20. 20, o sapato de 2.000. Exato, o cara tá Ele $30 mil. Ele está se sentindo, mas é um orgulho gigantesco. Isso aqui também se ostentar, mas a lei não é bom você se ostentar. Por outro lado, a lei vem e diz, lei, fala o seguinte, você representa uma comunidade, seja rabino, seja qualquer outra cargo, você representa uma comunidade, não me usa roupas rasgadas, não me sai com odor, não tenha manchas na sua roupa. Está escrito na lei. Quer dizer, quando você fala Código de Leis, Maimônides traz isso em Roteot, capítulo 5, ele vem falar nessas leis de comportamento, fala, veja bem, você, olha o que você tem que fazer, tem que vestir assim, não muito aqui nem por ali, não, porque as pessoas estão te vendo e você representa alguma coisa. Então as pessoas vão falar, olha, coitado, todo rabino é sujo, fedido, e usa roupa rasgada, então você precisa, você representa alguma coisa. As pessoas estão te olhando, elas querem dar respeito. Então, você tem que ter um pouquinho de discernimento para entender que você representa uma entidade. Eu tenho uma pergunta aqui que veio na minha cabeça. Ok que existe esse negócio de ostentação com a roupa, fato. Fato, existe. Eu vou comprar aquele vestido que todo mundo sabe, que é da Miu, e aí eu vou gastar uma fortuna, e vou andar, e todo mundo vai falar, uau, ela está com a roupa da Miu. Ok, isso aqui é uma coisa. Mas e a vaidade numa dose ok, vamos falar assim? Tem que ter ou não tem que ter? Porque um homem é casado com uma mulher, um rabino é casado com uma mulher, não é? Sim, sem dúvida alguma. Então, é um homem e uma mulher que estão se relacionando. Sim. Como fica essa vaidade? Pode? Deve? Não pode? Não deve? Em todos os sentidos, entendeu? Tipo, por quê? Porque tem um homem e uma mulher ali, focado em Torá, valores, mas como fica isso? Porque isso vale para nós, né? Eu acho que vale também para nós. Eu costumo dizer, porque eu vejo amigos, amigas falando, poxa, não acho ninguém. Aí, às vezes eu vejo, tanto os caras como as meninas, tá igual. A vaidade está em zero. O cara, tipo, largou, a mina largou. Aí você fala, poxa vida, também tem que ver lá dentro, ok. Mas você não se arrumar minimamente para tentar ter uma vaidade, sair bonita, sair cheirosa, sair bonito, cheiroso. Sim. Sabe, tipo, dane-se. Não. Sei, entendeu? Então, tipo, tá bom, não tô indo nem ao céu, nem à terra, nem o todo rasgado, nem o vestido de $10.000, mas como fica isso? É para fazer, não é para fazer? O que o judaísmo fala? O judaísmo entende o caminho do meio. Nessas coisas a gente vai no caminho do meio. Quer dizer, não tanto para se orgulhar e também não tanto para ser... A gente tem que ter o caminho adequado, que seria o caminho intermediário. Esse é o caminho do meio. Por exemplo, isso que você falou no relacionamento é de extrema importância, baseado nos nossos conselhos dos nossos mestres. Então, você não pode, não é aconselhável você fechar um relacionamento, quer dizer, se comprometer com alguém, sem antes você ter tido um clique para aquela pessoa. Então você fala, não, eu estudei, eu vi que ela era muito boa, intelectual, muito inteligente, etc. Então, quer dizer, vamos falar assim, o judaísmo não acredita no relacionamento da bela e a fera. Não. Escuta, porque agora tudo bem, bonito. Amigo, depois vai passar um tempo, você vai ter uma fera, você vai ter uma bela. Vamos lá, não é compatível, no sentido que quando você vai sair com alguém, tem uma de extrema importância de você sentir por aquela pessoa. Você vai sentir para ele se a pessoa tem um pouco de vaidade. E assim é dos dois lados. E durante a vida também. A vida também. Claro, não estou falando. A Bíblia Não sei, estou só colocando aqui, né? É no começo, no meio e no fim. Durante a vida também. Então, ao mesmo tempo, você tem leis sobre isso. Por exemplo, perfume. Tem leis no Código de Leis, entendeu? Não em excesso, não sei o quê. Tem leis no Código de Leis, entendeu? Sobre isso. Quer dizer, o caminho intermediário é um caminho fundamental. Então, tem aquelas regras. Não usa o máximo, não usa o mínimo. Mantenha-se limpo, não deixa mancha, entendeu? Porque você representa alguém. Então, lembrou, o meu editor falou, olha, procurar
engraxar um sapato, entendeu? Você vai visitar alguém, escova teu chapéu, tira um pó de cima, entendeu? E não é errado esse Não estou falando que... Eu digo, não é errado o conselho, eu acho que o conselho é justo. Sim, porque eu acho que é importante quando você está diante de outras pessoas, para as outras pessoas não precisarem falar mal daquele que segue, que ele não, sabe, ele está, puxa vida, isso é judaísmo, então, sabe, as pessoas acabam falando mal do Criador, acabam falando mal da tua educação. Eu não quero isso para meu filho, entendeu? Se todo mundo vai ser assim. Pensei uma coisa agora, você imagina, vamos falar das épocas que se usava terno, então vamos usar. E você fosse no Bradesco, chegasse no Bradesco e o terno do gerente tivesse rasgado. Vamos falar ou com uma mancha ou rasgado, certo? Você fala, ih, o Bradesco paga mal os funcionários, o cara não consegue nem ter um terno. Sim. Não falaria? Claro. Primeira coisa que você falaria. É. Então, quer dizer, isso aqui sim simboliza uma coisa importante para para o Banco Bradesco ou para a religião. Eu entendo, tem esse papel. Mas, contudo, a verdade é, isso que a gente não pode esquecer, quando você olha uma pessoa, nós não podemos julgá-la pela vestimenta, e sim por quem ela é. Isso é muito importante que a gente tenha isso como definição clara e objetiva. Nossos sábios falam assim, uma frase interessante: não olhe a garrafa, olhe o conteúdo. Tá? Então, às vezes tem uma garrafa linda e maravilhosa que tem uma coisa horrível lá dentro, e tem uma garrafa péssima que tem uma coisa maravilhosa lá dentro. Então, o que eles estão querendo dizer? Não olha a vestimenta, e sim olha quem está vestindo. Então, tenta analisar outra pessoa por dentro. Quando uma pessoa ela aparece, não importa se o povo está falando na minha área, se ela aparece no meu templo, se ela aparece na minha sinagoga, com vestimentas diferentes, entendeu? Ela veio, do jeito parece que ela veio jogar futebol. Eu estou olhando o quê? Eu não vou olhar a roupa, tem que olhar a pessoa que veio. Ele veio, não tem, cara, ele veio, sabe? Ele veio. Eu te contei essa história, mas é uma história verídica que aconteceu. Isso é onde eu rezo. Então, tinha uma pessoa que vinha toda sexta-feira à noite. Quando ele vinha de paletó, ele vinha de gravata, ele vinha, sabe, todo bem tomado, sapato social, etc. Eu sou um cara péssimo em reparar essas coisas. Eu não sou um cara que repara nas coisas. Vamos fazer o quê? Cada um é um. Tem gente que me fala, tem gente que me olha, tem gente que... Eu lembro quando eu ia para uma outra sinagoga, eu chegava, os caras já estavam virando meu paletó para saber qualquer marca, vira qualquer gravata nova, sabe? Mal você entrou, tem gente que já... Eu sou um cara de mal, acho. Muito, muito desencanado com isso. Nunca me peguei nessas coisas. Não estou falando que não me visto, mas eu não tenho... Eu não fico olhando o caminho do meio. Agora está tudo certo, está bonito, arrumou, beleza, vamos embora. E eu também não olho o outro, como ele veio, nunca foi um problema para mim. Nunca foi. E eu lembro, aquela sexta-feira, que esse sujeito ele chegou, e ele falou: oi, Rabino, desculpa, eu não estava entendendo nada que ele estava me pedindo desculpa. Eu não estava entendendo. Falou: desculpa, tá, não sei lá. Eu falei: pá, não. O que você fez para mim? Eu não fiz nada. Você está pedindo desculpa para você, você não viu como é que eu vim? Eu falei: não, você veio de táxi, de carro, não sei. O que você está me falando? Ele falou: não, olha como eu estou vestido. Aí estava com uma camisa polo, estava com uma... sei lá, estava vestido. Eu falei: eu não entendi. Ele falou: você não sabe que eu venho aqui sempre de paletó, chapéu, até que eu não consegui passar em casa, então eu vim do jeito que eu vim, da rua, eu vim direto, porque senão eu ia perder a reza, etc. Eu falei: eu estou tão feliz que você veio e deixou a roupa em casa. Se você tivesse mandado a roupa e ficado em casa, não ia adiantar nada. Você não leva a tua roupa vinha? Não, você veio. Sim. Então, é importante, às vezes, a gente saber olhar acima, entendeu? Olhar por dentro. Veja, a gente aprende isso numa festa judaica. A gente é fútil, né? Oi? A gente é fútil. O ser humano é fútil. Sim. É difícil você... A gente já falou isso várias vezes aqui. A gente é muito rápido em julgar. A gente é muito rápido. A gente julga as pessoas por nada o tempo inteiro. O ser humano é assim, é um bicho idiota. Sim. Em todos os sentidos. Se a pessoa tem um cabelo de cor diferente, se a pessoa fala diferente. Se o cara vai, porta, caipira. Você já é imediato. Que é pai bola, que ninguém perdoa. Né? É muito difícil você
é lógico que a gente está falando aqui do universo mais leve, vamos falar assim, do dia a dia, vai, dia a dia, sem, né, sempre sentar aqui e falar com o Rabino e ver, pô, vou falar com ele, mas ele tá com essa roupa, aí depois, entendeu? Tipo, não é esse julgamento mais pesado que eu tô fazendo, mas pro dia a dia é difícil, né? É difícil a gente não julgar, A gente julga primariamente uma pessoa, né, por conta do que está vendo, né? pela aparência, mas a gente tem que aprender a ter um outro enfoque e olhar por dentro. Você ia falar de uma festa judaica. Sim, eu queria lembrar do que eu ia falar. Uma das festas judaicas que a gente tem, uma festa muito alegre e feliz, que ocorre no mês de Adar, é a festa de Purim. E nessa festa de Purim a gente usa máscara. Por que a gente usa máscara? Quando a gente usa máscara ou fantasia, qual que é a ideia da máscara e fantasia da festa de Purim? Sabe o que as pessoas andam fantasiadas? Para quê? Para você querer adivinhar quem está dentro. Você sabe que isso não é ela. É muito bonito isso. Não, a gente fica, quem é? Todo mundo está querendo saber quem é. A gente sabe que não é o Popeye que está aparecendo aqui com o Popeye. Você sabe que não é o cara que é o Indiana Jones que está aparecendo. Você não sabe a máscara. Você não tá, mas você quer saber quem é. Quer dizer, você sabe que tem alguém, tem uma preciosidade atrás ali. Legal. Isso vem nos ensinar, sabe, que a gente tem que verdadeiramente olhar o outro por dentro, entendeu? Porque ele não é muitas vezes aquilo que ele veste. Uma das maiores explicações, posso falar? Olha aqui, que agora me lembrei do Hidushari. Hidushari foi o Rebbe de Gur, de Ger. Primeiro Rebbe de Ger, Rebbe, tá bom? Ele chamava Rebbe Yitzhak Meir de Gur. Ele escreveu um livro chamado Hidushai Harim, Harav Yitzhak Meir. O primeiro Rebbe de Gur era um 1800, ele era um homem assim, gigante, gigante da Torá. E ele faz uma pergunta muito tradicional da primeira história que acontece, a segunda história que eu contei para você, do lance da Rebeca ter vestido Jacó com roupas do Isaú para que o Isaac o abençoasse. Me fala se isso não é uma falcatrua grande. Por que a mãe não vai falar pro pai, maridão, o teu primogênito não é digno dessas bênçãos? Quem é o Jacó? Não é mais fácil do que ficar fazendo a maior falcatrua. De falar para ele, não, veste essa roupa do teu irmão, mexe a pela, não sei o que, lá. Qual que é a... E depois está escrito que Isaac falou, Vaiara, que ele cheirou o cheiro do Begadav, da roupa dele. Ele falou, que cheiro do Ganeden, no jardim do Éden. Na verdade era uma roupa que o próprio Esaú tinha, que ele pegou, que veio de Adão, desde o paraíso. Ele tinha essa roupa, enfim, a história inteira. Então, essa roupa que ela pegou, porque ele guardava com a mãe, porque ele não confiava nas esposas que iam roubar dele, deixava na mãe, então a mãe pegou e vestiu essa roupa para Jacó. Ele foi, que cheiro bom, cheiro. Por que ele tem que fazer isso? Então, o Rebbe de Gur falou uma coisa assim, excepcional. Excepcional. E essa visão racídica, olha o que ele diz. Ele fala o seguinte: a mãe, Rebeca, a matriarca Rebeca, ela não estava preocupada com Jacó. Jacó era justo. Ela estava preocupada que os descendentes de Jacó queriam vir gerações a fio. Se ela fala para o pai que o Jacó é merecedor de bênção, que de fato é, Isaac ia abençoar Jacó como ele é. E Jacó é justo. Então as bênçãos só iam vir para os justos. E o que ela fez? Ela pegou as roupas de Esaú, que era o perverso, e vestiu no Jacó, para que o pai abençoasse Jacó com roupas diferentes, para que as bênçãos do Isaac fossem atingir até mesmo um judeu mais longe desse período, que está com roupas diferentes. No interior dele não era aquilo que ele aparenta. Não é aquilo que ele aparece. A explicação. O que ele está querendo dizer? Muitos de nós saímos da nossa tradição, temos outras vestimentas, vestimos como outras nações, ou até mesmo estamos longe da nossa essência. Essa é a sua roupa. O teu interior, eu sei que você é bom. Você está dentro da bênção de Jacó. Jacó foi abençoado com roupas de outras nações. Isso inclui a gente também. A Rebeca, a matriarca, está pensando nisso. Eu quero incluir não apenas Jacó. Jacó é justo, eu sei. Eu não quero que os justos sejam abençoados. Eu quero até mesmo pessoas que acham que não são justos por causa de suas roupas, mas no interior eles
Isso diz um. Olha que explicação. Rebbe Igor. É muito bonito. É muito bonito mesmo. É muito bonito. Então, quando você vê uma pessoa hippie, não sei o que, tá lá, o que você está vendo? Você está vendo o quê? O lado externo dele. Você não está vendo o lado interno. Conhece essa história? Uma história linda, linda, linda também. Desculpa. Lembrando agora que eu apenas das histórias. Você sabe que o Rebbe, ele dava dólares aos domingos. E também o Rebbe pegava cartas de alguém que, sempre na véspera de Rosh Hashanah, se entregava pão, se entregava. Então, acho que foi numa dessas épocas que estava na fila vinha, uma fila gigantesca, onde as pessoas queriam entregar para o Rebbe a carta, para o Rebbe ler e abençoar, né? Eles antes de Rosh Hashanah, antes do Ano Novo Judaico. E na fila, de repente, tinha um hippie, hippie mesmo, cabelão, aquela kipazinha meio, pessoal de porta-copo, um negocinho desse tamanho lá, tudo tatuado, aquelas roupas, tudo. E atrás dele tinha um dos caras todo de outra linha, sabe, de style, aqueles televisão, né, tudo, não sei o quê. E o cara estava andando e falou, como pode um cara desse? Então o cara estava pensando todo o tempo, como pode ser um judeu andando assim, dessa maneira, etc. Só quero ver a bronca que ele vai levar do Rebbe, a bronca que ele deve levar do Rebbe. Isso que ele pensou, como é que pode, tal. Na cabeça ele está pensando, falando, não é possível que uma pessoa anda assim dessa maneira. Quando o Rebbe chegou para ele foi entregar a carta, o Rebbe falou, onde você vai passar Simchat Torah? Parou para conversar com ele. Aí o cara soltou, o cara ali atrás. Falou, quero te ver aqui, você pode vir aqui? Falou, Rabbi, não tenho certeza que eu vou, mas se der eu apareço. Ele não sabia isso. E a festa da dança da Torá, não é? Porque já que era a véspera do chão, ele falou, você não vai estar aqui em Simchat Torah? Venha, eu gostaria muito de te ver. O cara de trás surtou. Tudo bem, o cara passou, tudo, não sei. Quando ele foi pegar, o Rebbe só pegou a carta dele, né? Ele falou o seguinte, você é de que linha? Ele falou de que linha ele era. Falou, você conhece o livro do teu Rebbe? O Rebbe dele escreveu um livro assim, superior. Você conhece o livro do teu Rebbe? Falou, sim. Falou, você já leu o prefácio? O Rebbe está falando do livro de outro Rebbe. Se ele já leu o prefácio do livro do Rebbe dele. Falei, claro. Falei, você lembra da história que ele contou? Que certa vez teve um justo que subiu lá em cima e ele teve uma honraria muito grande. E aí, então, o exegeta Rashi perguntou, que mérito teve esse homem aí embaixo que ele fez? Aí ele falou, não, ele estudou muita Torá. Eu falei, que muitas pessoas estudaram muita Torá. Que outra coisa ele fez? Não, ele fazia muita bondade. Ele falou que tem muitas pessoas que fizeram muita bondade. Mas que outra coisa ele fez? Ele falou, não, ele recebia toda e qualquer pessoa, indiferente de cara, oculta, etc. Ele tinha compaixão com toda e qualquer pessoa. Se é assim, ele pode entrar no paraíso. Então ela falou, aprende do teu Rebbe, como você escreveu no prefácio do livro dele, que a gente tem que ter compaixão com cada pessoa, e é isso que leva, porque ele se preocupou com pessoas que estavam distantes do judaísmo e que aproximou esses caras. Ele não pensou feio sobre esses caras. Pensou bonito. Então a roupa, isso que eu estou te falando, eu sei que a roupa tem impacto, eu sei que a roupa ela veste, e às vezes pessoas estão vestindo coisas que não é a realidade deles. No interior elas não são isso. E basta você revelar quem é aquela pessoa, de repente ele vai procurar, de repente a pessoa se altera, etc. Ela vem, ela cresce, você cresce, você vai, assim que é interessante, são histórias bacanas para você ver. Qual é do mesmo jeito que eu acho que a roupa, tem essa roupa supostamente desalinhada, mas muita gente que usa determinadas roupas também usa para botar um ponto, para se posicionar. É isso que eu quero dizer. Ela usa se posicionando de alguma maneira, né? Sim. Então ela vai nisso a minha camiseta que eu uso hoje em dia preta para trabalhar. Sim. Então aí eu nem uso outra cor, né? Para que eu só uso camiseta preta para trabalhar. Deixa eu te contar mais algumas histórias comigo agora. Eu estudei num seminário, depois que eu saí do Renascença, eu fui estudar numa yeshiva de Petrópolis. Essa yeshiva de Petrópolis chamava Yeshiva Machane Israel. O rabino lá chamava Rabino Binyamin. O Rabino Binyamin, ele usava todos os dias da vida que eu vi ele, paletó preto, calça preta, camisa branca e chapéu. Princípio dele era ensinar os alunos, ele não
gostava que o aluno que vinha para Yeshiva que colocasse paletó e chapéu direto. Não, de jeito nenhum, nunca apoiou. Ele falou, usa as tuas roupas, seja quem você é, porque a gente tem que focar no judaísmo interior e não exterior. Então, fatores exteriores, quer dizer, algo exterior, ele não gostava porque isso poderia trazer um orgulho para a pessoa. Foca no teu interior. Era a linha dele, tá certo? Quando eu me formei lá, em 1985, fiquei mais meio ano em 1986, eu usava calça azul clara, sapato com pompom e jaqueta pé cardan, camisa polo. Ponto. Saí da Yeshiva com 5 anos e meio de Yeshiva, formado escriba assim, ok? Formado. Mas essa era a minha roupa. Era a roupa que a gente usava. Sapato marrom, amarelo, marrom com zíper, roupa normal. A gente se vestia assim, acabou. Por quê? Porque na Yeshiva foi nos ensinado que o importante é o interior e não o exterior. Isso era a linha desse rabino, ok? Quando eu fui estudar em Israel, então me falaram para mim na Yeshiva fazer prova. Uma prova lá, porque estava chegando lá na Yeshiva. Eu bati na porta da Yeshiva, o cara falou, o que é? Carteiro, o que você vai entregar? Pizza? Eu falei, não, quero estudar aqui, com roupa, jaqueta pecadora, camisa polo, sem chapéu. Eu não vou estudar. Eu tenho um cara de entregador, sei lá, de carteiro. Eu falei, não, eu quero estudar. Tá bom. Então ele falou, vai fazer prova com o rabino lá. Quando o rabino entrou para me fazer prova, ele falou, que tratado você estudou? Eu falei, Menachot. Ele falou, Berachot? Eu falei, não. Menachot. Ele falou, isso eu não sei, vou perguntar para outro rabino. Então ele mandou outro rabino para poder fazer. As pessoas não estavam acostumadas, entendeu? Um cara com uma roupa comum poder ter conteúdo. Então isso aqui que eu te falo que aconteceu. Na prática, quando eu fui estudar numa outra yeshiva, lá eles exigiram, aqui é roupa, que você falou, aqui faz parte do paramento, é o uniforme. Uniforme é paletó, roupa com botão branca até o fim, né? E chapéu. Eu falei, não quero usar chapéu, você vai ter que usar chapéu, você não entra aqui. Aqui tem que usar chapéu, etc. E a partir de lá eu comecei a usar chapéu. Mas eu vou te contar uma história. Essa história, eu acho, talvez você já conhece, mas vale a pena contar aqui, porque essa foi uma das maiores lições que eu levei do Rebbe na primeira vez que eu fui visitar ele. A primeira vez que eu fui para Nova York foi em 1982. Lá nós ficamos quase 3 semanas e foi na época agora de Tammuz. Na época a gente viajava para a data de 12 e 13 de Tammuz, que é a data que marca a libertação do 6º Rebbe, do Rebbe anterior, quer dizer, do sogro do nosso Rebbe, do 6º Rebbe do Momento Rabbah, em 1927, na União Soviética, a gente estava encarcerado lá, então foi a data da libertação dele. A gente viajava para essa, foi a primeira vez que eu fui. Obviamente eu estava já em Yeshiva de Petrópolis e obviamente a gente não usava paletó, imagina o chapéu, a gente nem usei depois, imagina, naquela época também não. Agora é o seguinte, o Rebbe, quando ele saía para as orações, o Rebbe saía do escritório dele, passava num corredor e entrava na sinagoga pequena. E nesse caminho o Rebbe dava moedinhas para as crianças pequenas, para colocarem na tzedakah antes da oração. Então o Rebbe ia dar uma moeda, fazer assim para a criança colocar na caixinha. E eu estava lá entre as crianças. Eu com 14 anos, eu não tinha espichado ainda. Eu ainda era um molequinho, porque era 14 para 13, 13 para 14, não é uma coisa. Só que qual que era o diferencial lá em Nova York? Quem tem bar mitzvah já usa chapéu. E quem não tem bar mitzvah não usa chapéu. Agora eu tinha 14 e não usava chapéu. E o Rebbe dava para todas as crianças, menos para mim. Nunca falei com esse homem. Como que ele sabe que eu tenho bar mitzvah? Você é Rebbe, não é o Rebbe. É uma pessoa... Então, eu estava do lado, o Rebbe dava para o cara do lado, me pulava, dava para outras pessoas, eu ficava lá, tudo tranquilo. Falei, o Rebbe não está me dando porque o Rebbe sabe que eu já sou grande. Eu já tenho 14 anos, apesar de que não tinha como me identificar lá naquela hora. Dias passaram, eu comecei a ver, pô, essa molecada usa paletó e chapéu, nunca tinha visto 3 anos usar paletó e chapéu, sobe na cabeça, né? Tinha um cara brasileiro que estava lá, ele falou, hoje você está aqui, você não quer usar paletó e chapéu aqui? Aí, mas daí, vou usar em Nova York, paletó e chapéu. Era dia 15 de Tammuz, vamos esquecer. Primeiro dia eu falei, quer saber, vou botar um paletó, que eu trouxe para chamar, não sei o quê, botei o chapéu, tudo bonitão. O Rebbe estava saindo de novo, não para a sinagoga, estava indo para o carro, porque ele ia para o cemitério orar para as pessoas, para as cartas que chegavam na sepultura do sogro. Ele estava saindo da sinagoga, então de novo o Rebbe deu as moedinhas para as crianças, o Rebbe deu para o meu lado, deu para o outro lado, o Rebbe foi entrar no carro, o Rebbe parou na frente do carro, colocou a mão para uma moeda e virou para mim e fez assim, Renato,
pro lado. Eu falei, cadê a criança? Tô de chapéu e paletó, primeira vez. O Rebbe ficou lá parado, os caras quase me mataram. Vai deixar o Rebbe ficar parado lá. Fui lá pegar a moeda. Eu peguei a moeda, mas tão envergonhado. Mas todo mundo falou, quem é você? Esse é um cara muito importante. O Rebbe deu um belo tapa com luva de pelica para mim, falando, você acha que você é grande que usou paletó e chapéu? Hoje você mostrou que você é uma criança. Vem aqui pegar a moedinha. Por que eu conto isso? A gente está falando sobre roupa. Então, às vezes, a roupa pode te trazer um orgulho enorme que você acha que você é, enquanto você verdadeiramente não é. E o Rebbe capta, o Rebbe entende, o Rebbe capta, o Rebbe viu, o Rebbe passou por meu lado, parou, virou pela primeira vez e me deu uma moeda no primeiro dia que eu usei o chapéu para dizer o quê? Você acha que você virou grande por conta dessas roupas que você vestiu? Então toma cuidado com a roupa é traiçoeira. Tem esse lado, né, quando a gente vê um lado que é interessante, né? Então, Muito. essa pegada é uma história bem esse negócio do julgamento, eu tenho também uma história, já contei ela aqui, uma história foi muito forte para mim. Foi a primeira vez que fui para Israel, depois de muitos anos, e eu tinha um guia, esse menino era religioso, aliás, encontro ele até hoje, é um amor de pessoa, e ele veio no palco Kasher, o Salo, ele veio aqui, a gente fez a roda Israel, né? Sim. Roda Viva, sabe? Mesa redonda. E aí a gente estava lá, e a gente estava viajando, já fazia tempo, eu fiquei uns 15 dias lá, 20 dias, ele ficou comigo todo dia, menos o Shabbat, ele estava comigo. E aí teve um dia que eu falei para ele assim, não, porque os religiosos, aí ele falou assim, como assim, que religiosos? Eu falei, não, capa preta, né, os religiosos. Ele falou, então você acha que eu não sou religioso? É isso que você está falando, que eu não sou religioso? Eu falei, cara, desculpa, mas não sei, para mim, assim, quem veste capa preta me parece mais religioso. Aí ele falou assim, não, porque ele andava de camisa e equipar de crochê. Aí ele falou, olha, deixa eu te falar, eu sou tão religioso quanto eles, não muda absolutamente nada, só que eu ando com as minhas vestimentas, essas são as minhas vestimentas, eu não gosto de chapéu, paletó e tal, e eu ando assim. Quer dizer, você vê, meu julgamento também, esse julgamento rápido, que ele é assim, então ele não é tão religioso. O que é importante falar com você, uma coisa que você falou no início desse episódio, que é uma coisa real, a gente tem que saber que os grupos que viviam, os judeus quando eles viviam na Polônia, quando eles viviam na Europa, eles viviam em guetos, eles viviam em Stiebel, eles viviam assim nos lugares, no Shtetl. Shtetl é a pequena sinagoga, no Shtetl aquelas pequenas cidades. E lá eles viviam com uma certa, eles se vestiam de uma maneira tal para não se assimilarem. Então a roupa tradicional que tem de cada shtetl, né, de cada shtetl que a gente diz, de cada assentamento, Cada cidadezinha, cada vila. eles tinham, na verdade, roupas diferentes, roupas assim, para o quê? Para não se misturarem, para saber, eles aí, etc. E você quer saber? Isto é uma das coisas, um dos méritos que fomos redimidos do Egito. Está escrito que a gente foi redimido do Egito por conta de 3 coisas. A gente não mudou os nomes, nós não mudamos as roupas, a gente não mudou nossos costumes. Então a gente não mudou as roupas, nem a língua, né? Os nomes, a língua, os costumes, a gente não mudou as roupas. Aproveitar que você citou isso, é interessante, porque muita gente vê os religiosos de capa preta vestidos de formas diferentes, jeitos diferentes, e as pessoas meio que não entendem o que tudo isso quer dizer, e exatamente porque você citou os shtetls, eu acho importante falar, os vilarejos de cada um tinha seu costume. Exato. Cada um tinha seu costume. Eu fazia assim, eu fazia assado, eu punha meia branca, não punha, eu punha sapato, eu punha longo, punha curto. Aquelas capotas, por exemplo. Capota, chapéu de o chapéu de palha para proteger do frio. É frio. Proteger do frio, os Baías, era um congelador. Sim. Fora, as roupas, por exemplo, as capotas, eram roupas de nobres. Então a gente usa no sábado, você vai usar aquela capota porque é o dia mais importante. Então no dia do sábado a gente procura usar as roupas mais bonitas, para santificar, glorificar o dia do sábado, destacá-lo dos demais dias da semana. Então a gente usa uma roupa. Então as roupas elas eram utilizadas. Nós vamos fechar com o acessório da roupa. E assim nós vamos fechar nosso dia hoje, como o nosso programa já está chegando no final. Mas é que eu sei que é uma pergunta que muita gente faz, muita gente faz. Vamos aproveitar o Papo Kasher para dar uma explicada nisso.
o que é este cordão que a gente enrola no nosso corpo quando a gente é Hassid, quando a gente faz adepto dessa linha, que é a linha Hassídica. Nós botamos um cordão em volta para a reza, e muita gente fala, que é isso, não precisa nada disso, que vocês inventaram, né? Então, já que a gente está falando de roupa e acessórios, eu acho que a gente não vai ter outro melhor momento para falar do Gartel do que aqui. Então, aproveita, dá o gancho, e assim a gente vai fechar o programa com esse tema do Gartel no homem, na reza para o homem. Realmente, os judeus que são oriundos dos Sefaradim, eles não têm esse costume de vestir realmente. Nem Ashkenazim, né? Alguns Ashkenazim têm esse costume de usar gartel, sim. Na verdade, que nem você falou, é um acessório que a gente coloca como se fosse um cinto, né, que a gente envolve perto do umbigo, então separando o coração e a mente para a hora da oração. A gente se envolve com isso próximo da oração, ou matinal, ou vespertina, ou à tarde e à noite, como um preparo. Toda a ideia do gartel, eu vou me preparar para rezar. Então, você coloca algo externo, o que eu vou fazer para rezar? Simplesmente pegar o livro e rezar? Não. Você vai fechar, você vai se colocar assim, uma preparação para a reza. Então a ideia era uma preparação para a reza, que tem o propósito de separar o coração e a mente para o Criador do Universo. Vamos lembrar que antigamente eles usavam túnicas, e as túnicas deixavam a pessoa com o corpo, com o coração vendo dos seus órgãos genitais. Então, como uma separação, você colocava um cinto. Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, você fala, opiram, veja, hoje não é necessário, você usa cinto, hoje você tem o elástico da cueca, entendeu? Que também te separa. Hoje você tem outras roupas que você usa que já é a mesma coisa. Mas mesmo assim, o costume desses judeus Ashkenazim e Hassidim é o seguinte, vou rezar, vou me preparar para a reza. O que você faz para preparar para a reza? Se você é casado, nós usamos casados. Tem alguns Ashkenazim que usam algumas linhas que usam mesmo antes de casar. Mas nosso Chabad a gente usa depois de casado, assim como o Talit, o Ashkenazi usa depois de casado, mas como preparo para a reza. E a ideia é, realmente, vou devotar, vou canalizar meu coração e minha mente para o Criador do Universo. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Quando eu ponho para rezar, eu sinto isso. Você tem que pensar nisso. Para colocar, é um preparo para rezar. Você vai começar a rezar. É para você começar a rezar. Vou rezar, vou conectar. Então, esta é a ideia que a gente usa essa faixa preta. Muito bom. Não mexe comigo. Nós já nascemos faixa preta. Faixa preta. Muito bom. E assim, Rabino Dani, muito bom programa hoje, hein? Coisas muito diferentes que a gente falou aqui hoje. Vamos terminar, porque passou, como sempre, o tempo passou e passou rápido, mas como a gente é teimoso, eu sempre falo, nós vamos voltar, Rabino Dani, semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, estaremos de volta com mais um Papo Kasher, com outro tema bastante inusitado, que a gente sempre tem essas ideias malucas no meio do caminho, para trazer temas legais, que espero que vocês gostaram. E não esqueçam, estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify. Tem que indicar para amigos e inimigos. Quanto mais gente puder assistir, melhor. A gente não ganha nada com isso, a gente só ganha o prazer de falar para mais e mais pessoas. É só isso que a gente ganha. E de botar nossa mensagem que possa ajudar vocês a ter uma vida melhor, entenderem esse mundo maluco que a gente vive, os porquês desse mundo. Então, nos vemos semana que vem, 8h30 da noite, com agradecimentos, Rabino Dani, BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios. E estaremos de volta semana que vem, YouTube, Instagram, Spotify, terça-feira, 8h30 da noite, nos vemos. Levai, Rabino Dani!